Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui sobre vetores, tema aí tão importante na física pra gente. E essa questão ela, lá da UFC do Ceará traz uma relação que a gente tem que associar um vetor com outro para chegar no vetor resultante. É um exercício que, se você não tiver um cuidado, você não consegue resolver, que você fica testando, testando, testando e não consegue chegar a absolutamente nada. Eu espero que, se você chegou e está ainda carregando alguma dúvida, você consiga entender aquilo que a gente vai trazer para você por aqui. Beleza? Então vem comigo aqui para a gente poder resolver. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez a chegar a tantas pessoas que estão estudando um pouquinho de física. Seguinte, ó, então eu estou falando que, analisando as disposições dos vetores BA e A, deixa eu puxar aqui de vermelhinho para a gente chamar a atenção, BA, EA, CB, CD e DE, conforme a figura a seguir, assinar a alternativa que contém a relação vetorial completa. Correto. O que a gente tem que analisar? Veja, a gente tem aqui inúmeros 5 vetores, né? E esses vetores eles têm uma disposição. A dúvida é como eu vou montar isso daqui, né? E eu vou te contar um segredo. Quando você vê essas disposições e for um polígono e ele fecha, ele tem um começo e um fim, pronto, escolha esses pontos. Como assim? Ó, veja, esse ponto C aqui é um ponto importantíssimo porque eu começo 2 vetores por aqui. E outro ponto importantíssimo vai ser A, porque eu fecho os vetores aqui, eu fecho 2 vetores aqui. Deixa eu até diminuir um pouquinho o tamanho dele. Se eu colocar aqui, você está vendo que os 2 vetores tem 2 vetores fechando e tem 2 vetores começando por aqui. Pronto, esse é o segredo para a gente fazer. Por quê? Porque se você disser, por exemplo, aqui que o vetor CA, tá? Nem vou colocar os vetores aqui em cima, que CA mais, ó, aliás, CA não, o vetor CD, que é esse daqui, ó, CD, mais o vetor DE aqui, mais o vetor EA, a gente pode dizer que é igual ao vetor CB aqui, mais o vetor BA. Pronto, fechou aqui a nossa expressão. Por quê? Você está vendo? Eu começo daqui, faço esse caminho, fecho em A, começo em C e fecho em A, e faço outro caminho saindo de C e terminando em A. Então, com essas duas equações, eu já tenho uma equação pronta. Então, a partir dela, você vai ver qual que é possível e qual que não é possível. Vamos começar com a alternativa A aqui para ver se a gente vai fazer a análise de todas elas aqui, tá? E aí, com certeza, uma dessas vai estar escrita de uma maneira diferente, mas vai ser montada adequadamente. E está escrito de uma maneira diferente, mas significa a mesma disposição desse inicial em vermelho. Bom, então aqui o que que a gente tem? Ó? A gente tem o CB desse lado, então tá vendo? São sempre 3 vetores, 3 para 2 aqui, né? Então o que que ele começou dizendo? Ele disse que CB, ó, CB tá aqui, beleza. CB mais CD, pronto, já deu ruim aqui. Por que que já deu ruim na hora que você monta? Porque eu posso até passar o CB e o CD e deixarem eles do mesmo lado. Só que essa definição eu não posso escrever porque o CB ele está do lado, vamos dizer que ele esteja do lado direito da igualdade, né? Então, se ele viesse, eu passaria ele com um sinal negativo. Aí eu até poderia colocar ele para cá. Mas o DE, ó, o DE aqui, o DE estaria do lado certo, entre aspas, certo, não, né? Do lado esquerdo, o CD do lado esquerdo, o CB, se eu passar ele para o lado esquerdo, ele tem que carregar esse sinalzinho, então esse sinalzinho aqui já anula essa questão. Desse outro lado, veja, ó, a gente tem o BA está desse lado aqui que a gente escolheu, e o EA, e aí aqui também teria que ser negativo esse EA para que a gente pudesse ajustar. Então esses dois sinaizinhos aqui anulam esse item A. Vamos para o item B. O item B ele me fala o BA, ó, BA aqui, o BA está do lado direito, então de repente até poderia estar certo isso, se de repente todo mundo for negativo, mas vamos com calma. Ó. BA, beleza, tá aqui com o lado oposto. O EA aqui já deu ruim já, né? Porque se a gente está adotando que esse é positivo, o outro vai ter que ter sinal negativo, então aqui já dá ruim. Mas o CB, não, tem que ser menos CB, né? Se a gente adotar isso aqui como os três de cá, a gente já tem esse problema com o sinalzinho desse e desse. E ali do outro lado, a gente passa, quem que vai ser? Menos DE,
aqui, e a gente tem o CD, menos CD. Você falaria assim, poxa, William, mudou tudo aqui, todos os sistemas. Se esse EA estivesse negativo, essa seria uma relação verdadeira. Porque daí bastaria a gente multiplicar todo mundo por menos um, né? Que nós chegaríamos exatamente nessa relação. Mas como nós temos um termo aqui com o sinal, entre aspas, errado aqui, a gente não pode deixar essa alternativa passar como certa. Então vamos conferir, ó, o BA está negativo, o EA está como positivo, o CB estava desse lado negativo, o DE passa para lá negativo e o CD passa para lá negativo. O problema está nesse EA. Bom, vamos para C. Na C eu tenho EA, ó, EA está aqui do lado certo, ok, que eu defini EA. Aí eu tenho menos DE, deu ruim aqui, né? O menos DE, ele teria que ser positivo, ó, aqui está como mais, então esse sinalzinho aqui já está errado. Se você estiver fazendo a prova, você já pode fazer isso, você não precisa ficar analisando um por um. Estou fazendo aqui uma resolução bem completinha para você acertar. Aqui eu coloquei o sinal de mais, né? Mas o CB, quando passaria para cá, seria negativo também, então dá problema esse daqui. O outro, e aí ficaria BA, ó, BA está positivo, ele está desse lado, e o CD teria que ser negativo, menos CD. Então nós temos aqui problemas, né? Não tem os sinaizinhos adequados. Então esse daqui está fora também. Bom, vamos para o D. O D fala que é EA, EA está certo, ele está desse lado, beleza. Aí o CB, ó, menos CB, passei ele para cá, tá certo. Ele era positivo, quando eu passo para lá ele fica negativo. O DE continua positivo, ó, ele está desse lado aqui, está positivo. E esse outro, o BA, continua positivo e menos o CD. Passei para lá, menos CD, bateu todo mundo. Ó, EA positivo, o CB passou para cá, ficou negativo. O DA positivo, o BA positivo e o CD passei para lá negativo. Essa é a alternativa correta aqui, ó, perfeita. Essa é a alternativa verdadeira. Agora, vamos fazer a última só para a gente ver o que está certo e o que está errado. Ó. O BA a gente teria que colocar ele, se passássemos para o lado das três, né, dos três vetores, já começa errado por aqui. Mas calma, né? Menos DE, ó, o DE já está aqui com o sinal positivo, né? Então, se a gente colocar esse como sinal negativo, já está incoerente com esse daqui, não está batendo. Que mais? A gente tem ainda o menos CB, até aqui tá tudo ok, ó, tá tudo montado, né, desse sistema. A gente tem um problema, né, na inversão que a gente tem aqui. O BA eu falei que ele era negativo, então aqui já tem um problema, de menos com aqui. E o DE tem um problema que ele era mais, né, então já está fora. E aí, por último, aqui a gente fala que é igual ao EA, o EA teria que ser negativo, mais o meu, é, mais o meu CD. E o CD teria que ser negativo aqui. Então tem vários problemas, o EA como sendo negativo, então tem toda essa dificuldade aqui que ele está apontando para a gente. Se a gente passasse para cá, ele teria que ser menos. Então aqui a gente também encontra esses erros e aí torna essa alternativa E imprópria. E aí chegamos na alternativa D, como EA menos CB mais DE é igual a BA menos CD. Espero que você tenha entendido, é um processo bem passo a passo para poder entender essas questões. Comece sempre pelo ponto onde todos há tanto o começo por um caminho e termine sempre pelos dois caminhos que ele está apontando para você. Essa é a resolução da questão aí da UFC do Ceará, item D sobre vetores. Espero que você tenha entendido. Se esse vídeo te ajudou, dá um like aqui e também se inscreva no nosso canal para cada vez mais fortalecer a gente. Grande abraço, até a próxima.